Muito bom estarmos aqui, vemos a presença de uma grande maioria aí, 78 acessos, 77 agora. Se a tua ligação cair e você tentar voltar agora, nos próximos 30, 40 minutos aí, você não vai conseguir, né? Então, fique atento aí. No final, depois, a gente pode até voltar, tá? Mas fiquem atentos, porque para não ter aquela atrapalhação toda, né? Vamos continuar fazendo aí desse jeito. Amém, amados? Então, queridos, nós estamos juntos, né, estudando esse ano sobre a nossa fé, nosso fundamento, da razão da nossa fé, os pontos principais da nossa fé. E nós já conversamos, né, sobre a questão de Deus, propriamente dito, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vimos que Jesus é eterno, que Jesus é Deus. Vimos a Trindade se expressando, se relacionando. Vimos que conversão é você entrar no relacionamento dos três. E falamos muito sobre isso. Então, a nossa fé ela tem que estar alicerçada nesse fato indiscutível de que Jesus é Deus e que Deus é um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está conosco a cada dia, querendo ter essa comunhão, esse relacionamento dos três se espalhe para uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus em tudo. E vimos que o desejo do Pai, antes da criação do mundo, né, já estava notório o que Deus queria, essa família. E antes do haja luz, houve o haja cruz. Jesus já sabia que ia morrer. E como é tremendo a gente estudar e a gente aprender, a gente ter bem claro a nossa fé sobre essa trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre esse relacionamento, sobre o que é formar corpo, o que é ser corpo de Cristo, ele, o cabeça, aquele centro invisível de controle do corpo. Então, a gente aprendeu tudo isso, e lá na frente nós vamos falar muito mais sobre o corpo de Cristo, quando formos falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Mas nós continuamos, em segundo lugar, e fomos falar sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é indiscutível, ela é infalível, a palavra de Deus. Então, nós estudamos sobre isso, é muito importante vocês estarem revendo os vídeos, revendo as anotações, para que você esteja fundamentado, sem sombra de dúvida nenhuma, e que você saiba da razão dessa tua fé, que você saiba mostrar para o incrédulo também que a Bíblia é a palavra de Deus, é indiscutível, é infalível palavra de Deus. Né? Então, amados, continuando, então, a gente vai falar. E aí, Jânio, quem é que está com o microfone, por favor? Vê quem está com o microfone aí, vamos controlando, aleluia. Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já temos falado e vamos encerrar, então, esse assunto sobre a pecaminosidade do homem, a natureza pecaminosa do homem, a natureza decaída do homem e depois a natureza regenerada pelo Espírito, né, através de uma decisão pessoal, de uma escolha pessoal, de você deixar o Espírito Santo fazer uma obra na tua vida para que você receba uma nova natureza através do novo nascimento. Vamos tentar esgotar esse assunto hoje, bem pausadamente, para que a gente possa, então, fechar esse terceiro assunto do nosso fundamento, que é a questão da pecaminosidade do homem. E lá em Salmos 14, versículo 2 e 3, a Bíblia fala assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Todos se desviaram. Todos, amados, todos se desviaram. Igualmente se corromperam, igualmente. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmos 14, 2 e 3. Fica aí a dica para você procurar no Novo Testamento o texto que confirma
esse texto. Todo mundo sabe onde está, mas fica a dica para você. Anota aí nas tuas anotações, para depois da palavra você trazer isso. Quero ver quem é que vai achar, tá? Onde está na Bíblia, no Novo Testamento, o texto que confirma esse texto aqui que fala que todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, nós temos que entender muito bem esse conceito. Se você olha para o Velho Testamento, amados, aí você começa a ver a história daqueles heróis da fé, né, que a gente tanto admira, né? E você vê lá Abraão, e você vê Daniel, e você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio Davi, tantos homens do Velho Testamento que nos encorajam hoje, né, sobre fé, né, sobre o entendimento de Deus. Mas o que acontece, queridos? Como é que eles viveram no período que eles viveram aqui na Terra? Eles viveram uma vida, tá, de acordo com uma morte espiritual que experimentaram desde que nasceram. Por quê? Porque Adão pecou, e quando Adão pecou, todos os homens, então, passaram a herdar essa natureza pecaminosa. Aí você olha para o Velho Testamento e o teu coração se parte, né, de ver como aqueles homens tanto se esforçaram para ver, né, para viver para Deus de uma forma digna. E como era possível, a gente tenta imaginar hoje, que aqueles homens todos, né, que se desviaram, que se corromperam, que não faziam o bem, que não tinha nenhum sequer que fazia o bem. Não tinha salvação, não tinha a presença de Cristo na vida deles. Vocês imaginam esses homens, como esses homens viveram e como conseguiram se destacar mesmo assim? Porque quando Adão pecou, nós todos fomos condenados à morte. Fomos taxados como culpados, condenados a morrer. E morremos o quê? Morremos espiritualmente. Aí surge a nossa frasezinha, né? A morte da nossa morte espiritual na morte de Jesus Cristo. Então, ali na cruz, Jesus, quando morreu, ele também trouxe com ele na sua morte a nossa morte espiritual que estava conosco desde Adão. Né? Quem é o morto que sepulta outro morto? Né? Lá em Lucas 9, versículo 60, Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, o que aconteceu ali na cruz, queridos, é que a nossa morte espiritual morreu. Em Jesus, nós temos agora novidade de vida. Na cruz, nós recebemos essa novidade de vida. Por que é que Jesus disse isso? Por que é que ele falou, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos? Então, eu queria observar com os irmãos o uso da palavra natureza. Tá? Isso tem que ficar bem claro em cada um de nós, amados. Vou falar hoje bem pausadamente para trazer essa revelação. Né? E a Graça já falou ali o testemunho do irmão de Porto Alegre, parece que ela sabia já que eu ia falar. Tá? Nós temos que entender isso muito claramente, querido. Então, preste atenção, 2 vezes aparece a palavra natureza nos 2 textos que eu vou ler agora. Um em Efésios 2, versículo 3, e o outro em 2 Pedro 1, versículo 4. Então, preste bem atenção para você ver a diferença do uso dessa palavra natureza. Efésios 2, 3, né, ele começa, então, a se referir a toda a humanidade. E ele fala assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, sublinha aí a palavra natureza, tá? Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só. Está falando o quê, queridos? Entre os quais também todos, fala todos nós, todos, sem exceção, todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, preste atenção nisso. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não tem outra maneira de salvação. Só em Jesus. Preste atenção. Olha lá o que está escrito em 2 Pedro 1,4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Natureza, sublinha de novo. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém, amados? Então, nos dois textos, tá, é a mesma palavra, o mesmo original grego, tá, que se pronuncia physis. Escreve-se F-U, com acento, S-I-S. Mas é physis que fala. Que significa o quê, amado? Significa a origem, condição de origem, de nascimento. Então, quando está falando aqui natureza, no primeiro texto mostra como nós nascemos em Adão. E no segundo texto de 2 Pedro 1,4, fala como nascemos de novo em Cristo. A nossa condição de origem, condição de nascimento. Lá em Efésios 2,3, temos a indicação dessa natureza terrena, herdada de Adão. E, em 2 Pedro 1,4, dessa natureza divina, que é obtida pelo novo nascimento, ou como também se diz, pela regeneração do Espírito Santo. Importante lembrar que é pelo Espírito Santo, mas que depende da nossa escolha. Depende da nossa escolha. O critério que Deus usa para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra é a nossa escolha. Romanos 9, Jeremias 8, falar do vaso de barro. Nós temos que escolher o Senhor, queridos. Quando nós temos que entender isso hoje, quando nós entendemos a nossa situação de pecador, quando nós nos arrependemos, e quando nós, como a Graça falou aí, né, o rapaz lá de Porto Alegre que queria tapar o rosto ali, de tanta vergonha que ele ficou, por quê? Porque ele teve essa revelação, querido, que nós queremos transmitir para vocês, tá? Da nossa pecaminosidade, da nossa natureza pecaminosa, que tem que nos envergonhar, que tem que trazer em nós um pranto, um choro, um clamor a esse Senhor, tá? E uma valorização extrema a essa tão grande salvação, que é a cruz de Cristo, que é o sangue derramado, que é a única maneira em que podemos ser salvos em Jesus. Não há outra maneira. Se houvesse outra maneira pela qual pudéssemos ser salvos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, amados. Aleluia. Por nascimento natural, o homem não possui a natureza de Deus. Nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Já viu aquela historinha? Ah, o cara é tão bom, né? Só falta Jesus. Se faltou Jesus, falta tudo. Não tem condição. Não há nenhum sequer, mano. O homem está desprovido de tal natureza. E por isso está impossibilitado de ter comunhão com Deus, amado. Enquanto permanecer nessa condição simplesmente natural. Né? E como diz a Bíblia também, nessa condição carnal que você adquire quando você nasce. Você está em Adão, não tem outro jeito. Por isso que Jesus disse lá para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o homem natural não pode gerar de modo nenhum o homem espiritual, amado, que é o que possui a natureza de Deus. Não tem condição para o homem natural conseguir isso. Não tem outra maneira. Daí, então, amados, a necessidade do homem nascer de novo do Espírito Santo, para que possa o quê? Ter gerado nele a natureza divina, pela qual poderá, então, agradar a Deus e ter comunhão com Deus. Nós só podemos agradar a Deus e ter comunhão com Deus se nós passarmos por esse novo nascimento, se nós passarmos por essa regeneração. E nós temos que escolher isso, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos.
Agora, quem é que vai decidir? Quem é que vai escolher? Tá? Então, toma essa iniciativa. Reconheça, entenda o seu pecado, tá? E realmente procure compreender o que Deus tem para você. Queridos, enquanto o homem está na carne, por mais esforçada, correta, simpática, amiga, dedicada, carinhosa, religiosa, paciente, alegre que uma pessoa seja, ela não pode dar prazer e contentamento a Deus. Porque, para tanto, é necessário o quê? Haver comunhão no Espírito. E quem está na carne, ou seja, tendo apenas a natureza terrena, não pode, de modo algum, se sujeitar a Deus ou agradá-lo. Não é compatível. Isso é fácil de ser comprovado até mesmo na experiência de cristãos, né? Autênticos, aí, discípulos, que começam a buscar Deus, né? E começam a viver uma vida espiritual tremenda, e eles começam o quê? Eles não podem mais ter comunhão e nem prazer e satisfação, né? Com pessoas que vivam na carne, né? Até mesmo outros cristãos carnais. Fica assim, poxa, eu não quero mais estar nessa roda de piada. Eu não quero mais estar dando essas gargalhadas, né, de gozação, de chocarrice. Não entra mais na pessoa, até mesmo entre nós. Já existe essa diferenciação. Quando uma pessoa está buscando a Deus, ela não consegue mais fazer parte das rodinhas carnais. Então, isso comprova o quê, queridos? Que o princípio espiritual é o mesmo relativo ao natural, no que diz respeito à questão dessa natureza. É por isso, né, que você só vê o companheirismo e a aceitação somente entre naturezas iguais. Né? Por isso que a gente pode ver que, por exemplo, a águia ela não voa com o urubu. O pardal não consegue alcançar os voos da águia. Por quê? É questão de natureza. Né? Numa regra geral, tá? Como é que você vai conseguir juntar zebras e leões, cães e gatos? Por que isso, amado? É uma simples questão de natureza. Então, se nós, naturais, já temos essa diferenciação entre nós, você imagina Deus conosco, amados. Então, sendo que essa relação ao homem, né, que, apesar lá do início da criação, né, não possuir pecado, Adão, né, antes do pecado vir, ele não possuía pecado, mas ele não tinha, né, a mente de Deus. Ele não tinha. Ele não havia comido do fruto da árvore da vida, que simbolizava o quê? A vida de Cristo em nós. Então, Adão, mesmo antes de pecar, ele não era apto. Ele não era apto, tá, para ter a comunhão com Deus. Ele teria que ter se alimentado da árvore da vida. Deus providenciou isso, que é a vida de Cristo em nós. Então, queridos, tinha, antes da queda, uma natureza terrena ainda, natural. Não possuía habitação do Espírito Santo. Com consequente, não possuía natureza divina, mesmo assim. Então, o próprio Adão sem pecado necessitaria da habitação do Espírito Santo, né, para galgar, então, que da posição de criatura de Deus para a de filho de Deus. Ele necessitava ainda que, sem pecado, da adoção de filho de Deus. Então, se Adão, mesmo antes da queda, precisaria de comer da árvore da vida, precisaria da vida de Cristo nele, que simbolizava isso, tá? Você imagina nós hoje. Então, quando Adão pecou e entrou pecado no mundo, toda a sua descendência ficou sujeita ao pecado. Então, nós estamos falando de nós aí, amados. Então, o homem passou a ter, então, uma natureza terrena decaída. Né? Além da natureza terrena que Adão tinha de pecar, o homem passou a ter o quê? Essa natureza terrena, mas ainda decaída, culpada, condenada à destruição eterna, que é essa morte espiritual eterna. E o homem já nasce, por causa de Adão, carregando essas coisas nas costas. Então, não temos, assim, não apenas uma situação a ser revertida, né, a saber que o homem volte para a condição inicial sem pecado de Adão no Jardim do Éden. Não é só isso. Né? Do estado de pecado para a natureza terrena sem pecado. Não é isso.
Porque o alvo de Deus na criação do homem sempre foi, desde os tempos eternos, que ele fosse um com Jesus Cristo em espírito. Esse que é a grande diferença, meus amados. Que o homem vivesse pela vida de Cristo nele, tendo ao Senhor Jesus como sua cabeça eterna. O centro de controle de todo o corpo. Então, por isso, a árvore da vida estava no centro do jardim do Éden. Indicando o quê? Indicando o tal propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Somente em Cristo, amados, é que o homem deve se abrigar, se alimentar. Ele é a única árvore que foi designada para tal propósito. De modo que, sem Cristo, o homem não pode viver eternamente na presença de Deus. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Mas para lançar mão da árvore da vida, que é Cristo, o homem precisava antes ter resolvido o problema da corrupção da sua natureza, da sua dívida eterna para com Deus. Por se encontrar em estado de rebelião contra ele, de odiar a sua santa e perfeita vontade em razão do pecado. O homem necessitava, antes de ser perdoado, de ser justificado do pecado. Então, a justiça perfeita de Deus, ela exige isso. Tal é, queridos, a condição de oposição, de inimizade da natureza decaída do homem contra Deus, em razão do pecado que passou a habitar nela, que o homem odeia a ideia de tudo que se refere à palavra santidade. Porque foi principalmente para esse propósito que foi criado por Deus, a saber, o de ser completamente santo, assim como o próprio Deus é santo. E por isso que o homem odeia esse negócio de santidade. Nós estamos aí vivendo no Brasil, onde os satanistas, os ateus estão fazendo as leis e proibindo as igrejas de reunirem. Por quê? O homem decaído odeia a santidade, esse negócio de ser santo. Por quê? Porque não fomos criados para isso. E ele odeia isso. Por que ele odeia isso? Por causa da natureza dele. A natureza dele é pecaminosa, essa natureza que todo mundo está carregando de Adão. Qual é a expectativa, amados, de Deus em relação àqueles que têm sido designados para essa tão grande salvação? Qual é a expectativa de Deus? Deus quer que todos sejam salvos, mas qual é a expectativa dele dessa salvação? É simplesmente, amados, a de que sejam convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Isto é, que saibam que eles possuem uma natureza pecaminosa de caída no pecado, que necessita ser o quê? Crucificada para o recebimento instantâneo da nova natureza divina. Então, para que a gente possa crescer nessa natureza divina, tá? Nós precisamos começar a entender esse processo dessa tão grande salvação, desse poder, desse sangue derramado sobre nós, do poder da cruz sobre nós. O que Deus, a expectativa de Deus em relação aos que são salvos é que eles tenham humildade de espírito, queridos, para reconhecerem e confessarem isto. Que tenham um coração quebrantado e contrito, que chore e clame diante de Deus, aspirando e lhe pedindo que os livre de tal natureza decaída, que eles dê uma nova natureza divina pela habitação e senhorio de Jesus Cristo nos nossos corações, nos seus corações. Essa é a expectativa de Deus para nós, queridos, com essa tão grande salvação. Então, a gente começa a ver, queridos, que o problema básico do homem sem salvação não é simplesmente o fato de cometer atos falhos e transgredir as leis de Deus. Esse não é o principal problema. Porque a causa básica de suas negligências, maus pensamentos, ações, coisas, que a propósito deve detestar. Claro, a gente tem que detestar e abandonar essas coisas todas. Mas não é isso, não é essa a questão.
nós devemos detestar e abandonar, mas o que nós temos que entender é que é a nossa natureza carnal que todo homem possui por condição de nascimento, herdada de Adão, é isso, tá, que é o nosso verdadeiro problema. É isso que faz com que sejamos concebidos em pecados ou sujeitos a essa escravidão do pecado. Então, seu espírito está morto, isto é, separado de Deus. E separação é morte, tal como sucede com o nosso espírito e o nosso corpo, porque quando separados, o corpo morre. Deus é espírito e o homem é carne. Se Deus se afasta, então a carne morre, ou seja, né, o homem está morto. Se Deus se afasta, o homem está morto. Deus disse que no dia que o homem comesse do fruto proibido, ele morreria. Tá? Então, preste atenção. No dia que ele fizesse isso, no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. E Adão realmente morreu em espírito quando desobedeceu a Deus, quando foi independente contra Deus e desobedeceu a Deus. Ali, tá, ele morreu espiritualmente. Então, o seu estado de morto espiritual foi passado para toda a sua descendência. Opa, está falando comigo, está falando contigo. Toda a humanidade, porque todos descendemos do primeiro homem criado por Deus. Você já viu aquele evangélico, né? Grande parte aí do mundo, grande percentual aí, eles falam que uma criancinha que morre sem o batismo, né? Eles falam que eles são salvos pela sua inocência. Né? Isso é a coisa mais errada do mundo, amados. Pensar que uma criancinha que morre é do reino de Deus por causa da sua inocência. Não é por isso, amados. É sempre por causa da cobertura do sangue de Cristo, que foi oferecido para nos justificar do pecado e para nos dar acesso à natureza divina, queridos. Deus fez a promessa de que o reino dos céus é das criancinhas. E é por isso que elas vêm, né, que elas conseguem a salvação. Né, se vier a morrer sem a consciência de pecado. Mas não é o fato da inocência dela que vai salvar ela, gente. Só existe salvação em Jesus Cristo. Até mesmo lá, os homens do Velho Testamento, eles só foram salvos quando Jesus foi no Hades trazer cativo o cativeiro. Não fica pensando diferente. Não há outra maneira pelo qual possamos ser salvos a não ser em Jesus Cristo. Amém, amado? Às vezes a gente fica com as ideias, aí, uns sofismas, aí, né, uns pensamentos que parecem lógicos, mas são antibíblicos entrando na nossa mente, e a gente, não, a criancinha morreu, assim, mas ela tá salva. Não é assim. Quando começa a consciência de pecado, vai ministrar o batismo, batiza essa criança logo. Tá? Porque o que salva é Jesus. E o que ele definiu, o que ele projetou, o que ele designou, o que ele estabeleceu. Aleluia. Aleluia. Da mesma maneira das criancinhas, gente, todos os jovens, velhos, todo mundo, tá? Só há uma salvação em Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Não tem outra maneira que você possa ser salvo, somente em Jesus Cristo. Então, quando Jesus nos diz que o Espírito Santo nos seria enviado por ele com o propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que ele queria destacar era muito mais o fato de que o homem só pode chegar ao reconhecimento dessa condição carnal, de ter uma natureza caída, pelo trabalho do Espírito Santo em sua mente e coração, do que simplesmente nos levar a reconhecer atos pecaminosos que cometemos. Eu volto a falar isso. Tá? Não é simplesmente nos levar a reconhecer atos pecaminosos que cometemos, mas é nos trazer a revelação da nossa natureza, que vai gerar nisso um choro em nós. Isso deve ser feito por graça, porque o homem não teria como pagar a Deus o preço correspondente à própria eternidade e ao sacrifício e o sangue oferecido por Jesus
para a sua libertação, amados. Agora, para que seja pela graça, tem que também ser feito por fé, que é o dom dado por Deus ao homem, para crer, aceitar, confiar, agradecer, né, a graça que lhe está sendo oferecida em Cristo para a sua redenção, ressurreição, santificação, glorificação. Amém, amados? Então, nós temos que valorizar essa justificação, essa salvação, essa tão grande salvação que o Senhor nos fez. Então, como a gente já bateu nessa tecla, volto a falar, né, o que nós estamos falando aqui não é apenas de livrar o homem de atos falhos, de transgressões da lei e da vontade de Deus, mas, sobretudo, da natureza decaída e corrompida que ele possui. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, amados, para que, considerados por Deus pela fé nele, crucificados juntamente com ele, pudéssemos receber o quê? A sentença de crucificação e mortificação de tal natureza carnal. A morte da nossa morte espiritual na morte de Jesus na cruz. Aleluia. Então, assim, todo discípulo, tá? Em todo discípulo, a carne está morta para Deus. E agora ele vive em novidade de vida, ou seja, pela nova natureza recebida, né, quando se converteu, quando foi levado às águas, quando entrou pela porta, quando se arrependeu, quando foi levado às águas, quando recebeu o dom do Espírito Santo, quando entrou pela porta do reino de Deus. Glória a Deus por tão grande salvação. Aleluia. Então, agora o homem conhece a Deus em espírito. É filho de Deus, não apenas criatura. É filho de Deus pelo poder que lhe foi concedido por Jesus Cristo. Ele ama a lei de Deus, ainda que haja resquícios da velha natureza operando em sua carne. A gente vai para a história de Paulo, né? A gente começa a entender um pouquinho disso que nós estamos falando aqui. Você vê, amado Paulo, né? Paulo, pô, ele quando fala que era o pior de todos, ele sabia o que ele estava falando, né? Porque Paulo, poxa, ele matou cristão, perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. O cara não era fácil, cara. O cara fazia aquilo com prazer. Você vê ele ali na morte de Estevão, Paulo não era coisa que você podia explicar, não. O homem, tá, ele se envolveu 100% no pecado, na natureza decaída. O cara fez de tudo, né? O fruto ali foi claramente notório. E você vê, então, uma outra fase de Paulo, que foi a conversão de Paulo, né? Quando é que Paulo, né, teve aquela visão maravilhosa, e Jesus falou: Paulo, por que me persegues? Né? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue. E ali Jesus estava se identificando com a igreja e falando que eu e a igreja somos um só. É um corpo, eu sou o centro de controle, né? Que vem do cérebro, invisível, né? Eu sou o cabeça. Gente, e essa transformação na vida do Paulo, né? O Saulo que virou Paulo. Você imagina? E fica uma outra tarefinha para você aí. Começa a anotar o que Paulo falou, né, desse entendimento dele, essa vida, tá, sem Deus e depois da vida com Deus. Começa a imaginar, tá, que transformação foi essa. Paulo que falava que ele, né, ele estava agora cativo por aquilo que o cativou, o homem que entendeu o propósito de Deus, o homem que se lançou sem reservas, tá, um eterno apaixonado, o cara que entendia que esse negócio de contrição, por quê? Porque ele conhecia quem ele era. Miserável homem que sou, imagina. É isso que o Senhor quer nos levar, querido. Então, você quer saber, tá? Ontem numa resenha com o Lucas, né, falando sobre esse assunto, o Lucas me perguntou: mas como é que a gente vai saber que uma pessoa entendeu? Como é que a gente vai saber que uma pessoa recebeu essa revelação? E eu respondi: quando ela tiver contrita no seu coração quebrado.
quando o coração dela estiver partido. Quando ela, né, como a Graça falou, estiver querendo se esconder. Né, quando ela, porque Paulo, quando conheceu Jesus, ele não apenas conheceu Jesus, como ele passou a conhecer ele mesmo. Então, é isso que nós temos que experimentar nessa nossa conversão, nesse nosso novo nascimento. É conhecer Jesus e, comparado com ele, passar também a nos conhecer. E conhecer o nosso estado de pecador, conhecer o nosso estado adâmico e valorizar essa tão grande salvação que nos fez sair daquele estado miserável, tá, para um estado de alguém que, em Cristo, pode entrar na presença de Deus, amado. Então, Deus passa a amar o novo nascido plenamente, porque ele é filho e não bastardo, porque ele vê Jesus nele, ele está revestido de Cristo. Então, começa, então, o quê? A trabalhar nele esse crescimento em graça que o vai conduzir o quê? A glorificação, passando por esse processo de santificação, amados. Então, tendo em si a natureza divina, o discípulo ele pode responder aos movimentos e vontade do Espírito Santo que habita nele, sendo conduzido o quê? A oração, a meditação na palavra, a prática das boas obras da fé, os chamados meios de graça, né? Produzidos o quê? Através dele, pelo mesmo Espírito. Então, essa vida espiritual começa. Então, Deus está satisfeito com o discípulo agora por causa de quê? Por causa de Cristo e da obra que foi consumada em Cristo. Glória a Deus. Então, o discípulo agora, ele está o quê? Ele está contente com seu Deus. Ainda que em meio às tribulações, né? E se regozijando nas tribulações, né? Porque o quê? As tribulações os têm levado para mais junto de Jesus, né? Do conhecimento de Jesus. Então, nós temos que nos alegrar com esse tempo que nós estamos vivendo aqui, tá? Todo esse processo de tribulação, de perseguição, isso tudo, nós temos que nos alegrar. Quando vejo essas coisas acontecer, exultar, porque é chegado, né? O reino de Deus, o Senhor, está chegando. Então, queridos, a vida de Adão em nós vai ficando cada vez mais fraca e vai desaparecendo. E a de Cristo vai aumentando em graus de glória em glória e de fé em fé. Amém? De novo lá, Efésios 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, veja o que está dizendo aqui, amado, mais uma vez, que todos nós, sem exceção, ou seja, todos os discípulos também, andamos também na mesma condição e obra dos filhos da ira divina. Ou seja, éramos, por causa da nossa natureza decaída do pecado, tanto filhos da ira como os demais homens, todos, eu, você, todos. Foi Cristo que nos resgatou de tal condição, queridos, amém? Então, assim podemos entender que ninguém verá o reino de Deus e será considerado digno de herdar tal reino, porque era uma pessoa boa, distinta, diferente dos demais pecadores. Isso não resolve nada. Isso te livra da prisão. Mas lá da salvação eterna não te garante nada, não. Nada disso, amados. Mesmo depois de redimidos, não deixamos de ser pecadores enquanto estivermos nesse mundo. É aquela diferença, né, do pecado como independência, que escraviza, que nós somos libertos na justificação, a diferença disso para a presença do pecado, tá? Que é algo que habita em nós e que só vai sair na glorificação. Por isso, quando você lê lá em 1 João, quando fala lá, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está falando de quê? Está falando da presença. Mas quando fala assim, se você viver na prática do pecado, você não entrará no reino do céu. Está falando de quê? Da independência. Você tem que saber distinguir bem, né? Para entender o pecado na plenitude, né? A parte da independência e a parte da presença. Você tem que entender muito bem esse negócio.
Então, o que é que fez a diferença, amados? Por que os pecados eventuais dos discípulos não os sujeitam mais à condenação eterna, à ira e à maldição de Deus? Como é o Paulo falava, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, queridos, bem catequizado, disciplinado pela graça, todo discípulo dirá também como Paulo falou. Vai falar o que Paulo falou. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou dessa lei do pecado que opera na nossa natureza, que nos considerou justificados do pecado, não para pecarmos, para continuarmos na prática do pecado, mas do fato de termos ainda uma natureza que é um corpo de pecado já sentenciado, crucificado, morto, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e que foi condenado no nosso lugar, para que fôssemos libertados da escravidão a que estávamos sujeitos, por causa da nossa velha natureza. Gente, esse é o cerne do Evangelho exposto em poucas palavras. Isso que nós precisamos entender. O Evangelho não nos foi dado para nossa apreciação e consideração filosófica, mas para que creiamos nele e, crendo, sejamos salvos e tenhamos, então, a vida eterna, amados. Então, ao ter ouvido a verdade, não será de qualquer proveito que você se sinta apenas despertado para a realidade da nossa condição nesse mundo. O jovem rico que veio ter com Cristo, agitado em sua consciência, mas não estava disposto a renunciar a tudo para ter a vida eterna no reino dos céus. Dê mais um passo adiante do coração despertado e peça a Deus um coração quebrantado, querido, humilde, contrito, que sinta dor pelo fato de estar debaixo do pecado, da maldição da lei e da ira de Deus. Amém, queridos? Clame, não dê sossego a si mesmo e nem a Deus enquanto não sentir que houve o recebimento de uma natureza do céu, da natureza divina prometida para os que crescem em Cristo. E quando você tiver certeza disso, não pare de clamar, querido Senhor, eu quero me ver livre desses pecadinhos de estimação, desses pecados, eu quero sentir essa transformação que Paulo sentiu. Mesmo ele sabendo que continuava ali na carne, que a carne não se converte, mas ele sabia que em Cristo ele tinha essa vitória. E quando você não tiver isso, se desespere, amado. Busque essa tão grande salvação, esse entendimento, essa revelação como igreja, no nome de Jesus. Que tenhamos esse entendimento. Que o Espírito Santo te conceda essa bênção. Por não ter olhado para si mesmo, buscando algo de bom que pudesse agradar a Deus e torná-lo digno do céu. Eu vou buscar alguma coisa aqui boa para me tornar digno do céu. Mas que você simplesmente entenda que você tem que olhar para Cristo, considerando o desespero total do seu caso, que é o de ter uma natureza que nem você, nem qualquer outro poder desse mundo ou fora dele é capaz de mudar, senão somente aquele que foi dado por Deus para operar tal mudança em nós, a saber, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de modo que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados somente a Ele para sempre. Amém, queridos? Só esse Jesus é que nós podemos realmente glorificar. Então, amados, para que a gente possa partir para uma edificação tremenda aqui no Rio de Janeiro, na igreja, a gente tem que estar fundamentado nesses pilares. Entender Deus, entender a Trindade, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entender Jesus antes de todas as coisas. Temos que olhar para a palavra de Deus como a infalível palavra de Deus. O que está ali escrito, está escrito. Está revelado, está revelado. Não tem uma outra fonte. A palavra apostólica é a nossa única fonte de formação. Não tem onde você correr. É a palavra de Deus. E, queridos, o primeiro passo que você precisa entender e que você precisa saber proclamar para um incrédulo. Você precisa de tudo isso que eu falei hoje aqui. Você precisa
saber falar para o incrédulo. Porque a primeira coisa que você tem que mostrar para o incrédulo é esse problema, dessa natureza. Porque aí ele vai desesperar. Quando ele desesperar, aí sim, você manda Jesus como solução, aí os olhinhos dele vão brilhar. E quando os olhinhos dele estiverem brilhando por Jesus, aí que você vai colocar as condições. Não troca a ordem. Não troca a ordem. Temos que saber para a nossa vida e temos que saber, na hora da nossa programação, qual é essa mensagem nossa de falar da natureza pecaminosa do homem, de falar sobre essa tão grande salvação que só em Jesus nós podemos encontrar. Amém, queridos? Aleluia!